Olá, vamos nesse instante, meus queridos e minhas queridas, companheiros na caminhada, vamos iniciar hoje a leitura do livro de Atos dos Apóstolos. E eu quero convidar você, porque é a sequência, né? Terminamos de ler 1 Timóteo, também por volta do ano 63, aqui também é por volta do ano 63, Lucas que está narrando, o médico. E observe que ele não narra aqui, por exemplo, a segunda prisão de Paulo, ele não narra Nero colocando fogo em Roma no ano 64, jogando a culpa nos cristãos, ele não narra na sequência o martírio de Pedro, né? A morte de Paulo por volta do ano 67. Então, esse escrito do livro de Atos está 63 mais ou menos, um pouquinho. Porque ele fala, aqui ele ainda lembra dos 2 anos da prisão domiciliar de Paulo, lá no finalzinho. Então vamos juntos nesse instante, não vamos perder tempo não. Quem está escrevendo é Lucas, nós já falamos sobre ele em vários vídeos, né? Ele era um gentio, não conheceu Jesus pessoalmente, era médico, porque ele usa termos, né, médicos e no evangelho dele, e assim, amigo de Paulo, foi muito influente. Ele escreve esse livro usando às vezes a pessoa no plural, nós, eles, às vezes. Então você percebe que ele estava junto em todo o processo, né, das viagens missionárias de Paulo. Então vamos lá, então. Diz o texto assim, ó: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, né, Teófilos, amigo de Deus, né. Então assim, ele não tem referência de quem é Teófilo, mas possivelmente alguém que Lucas conheceu e era muito amigo, né, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. Então, isso aqui ele tá narrado no primeiro livro, que é o Evangelho, que carrega o nome dele, o Evangelho de Lucas, né? Ele narra tudo que Jesus deixou, ensinou para os apóstolos, né? E aqui você vai perceber que ele narra a ascensão de Jesus. Ele é o que narra isso, está lá nos evangelhos e está aqui. Ele vai narrar essa ascensão de Jesus aos céus, né? E enquanto isso nós estamos aguardando a segunda vinda de Jesus. Verso 3: a estes também, apóstolos, depois de ter padecido, se apresentou vivo, né? Com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. O reino de Deus é esse reino que desceu dos céus na pessoa de Cristo, encarnou e viveu na terra. Então, eu estar no reino de Deus, eu viver o reino de Deus, é trazer esse projeto do alto vivido na terra, praticado na terra. Isso é o reino de Deus que se instala no coração de quem crê, não em prédios, não em reinos deste mundo, né? Não em concílios vaticanos, nem em cidades mundiais de poder de Deus, não. É no coração de quem crê. E comendo com eles, Jesus comendo com eles na ceia, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, né, na última ceia, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Era o batismo com o Espírito Santo, derramado o Espírito. Jesus iria, mas não os deixaria órfãos, derramaria o Espírito. Essa promessa foi feita, está lá em João. Porque João, na verdade, João Batista, batizou com águas ou na água, né, do jeito que você quiser, ou em águas. É o batismo de arrependimento, mais relacionado ao judeu, preparando-os o coração deles para a chegada do Messias, do Cristo. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. É o que João disse. Eu batizo com água, só para arrependimento, preparando vocês para a chegada de Jesus. Quando ele chegar, ele é que batiza com o Espírito Santo. E é o que aconteceu, o que acontece com todos nós. É o batismo para quem crê. Então, os que estavam reunidos, verso 6, perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? A curiosidade de todo mundo. Será esse o tempo, Senhor? Tu vais restaurar Israel, colocá-la por cima, libertá-la do grilhão de Roma, como os judeus, né? Como eles eram galileus e carregavam essa esperança. Será que é esse o tempo?
E todo mundo tem essa especulação com relação às últimas coisas, né? Respondeu-lhe Jesus: não vos compete, não está ao alcance de vocês conhecer tempos ou épocas. Ele está usando tanto o Cronos quanto o Kairos. Não tem como vocês conhecerem nem os tempos de Deus, nem os tempos humanos com relação a esse fim. Isso não é dado a ninguém. Então qualquer um aqui na Terra que queira fazer prognóstico e colocar datas para os eventos futuros está descartado. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, só para uso dele. Mas, verso 8, isso aqui é a razão, o fundamento, o propósito do livro, né? Do que ele está escrevendo. Mas recebereis poder, dunamis, né? Dinamite, ao descer sobre vós o Espírito Santo, o Consolador. Ele vai encorajar vocês, dar força a vocês, e vocês serão minhas testemunhas. Aqui no grego é martíria, vem de Marte, né? Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, já foi lá, está me iniciando em Jerusalém, toda a Judéia, a circunvizinhança, e Samaria, já é Galileia, até os confins da terra. Então, é da Galileia que o evangelho parte para o mundo, amados. Essa região da Palestina não tem 200 de comprimento, com 70 de largura, uma terra estreita, pequena, mas é dali, com esse pouquinho de gente, que o evangelho chega aqui a nós nas Américas. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado, assunto aos céus, à vista de todos, e uma nuvem Shekinah o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos nos céus, olhando aos céus, extasiados, alegres, né? Enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco, ou seja, 2 anjos, literalmente, se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, homens e mulheres daqui da Galileia, por que estáis olhando para as alturas? Agora chega desse êxtase, chega dessa contemplação, põe o pé no chão. Este Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, fisicamente ao céu, virá do modo como viste subir. A volta de Jesus também é física, todos o verão. Agora pare de contemplar, põe o pé no chão e vamos trabalhar, e vamos produzir, e vamos testemunhar, porque o Espírito vai ser derramado sobre vocês. Verso 12, então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, é o Monte das Oliveiras, era a distância máxima que era permitida andar naqueles dias, no dia de sábado, cerca de 1 quilômetro mais ou menos, 2.000 côvados, que dista daquela cidade, Jerusalém, tanto como a jornada de um sábado, tá vendo? A jornada de um sábado, eu nem tinha percebido isso, já está aqui, ó. Quando ali entraram em Jerusalém, subiram para o cenáculo, é uma sala grande. Aqui era a casa de Marcos, onde eles estavam, a mãe de Marcos, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes aqui, amados, perseveravam unânimes em oração. Então é o que eu estou chamando vocês nesses dias, para esses dias que antecedem a volta de Jesus. Nós perseverarmos firmes em oração. Não é essa oração de 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, não. É uma oração alegre, espontânea, grata diante de Deus. Ó, eles perseveravam alegre com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus. Você vai perceber que é a última vez que fala de Maria aqui no Novo Testamento. Uma mulher discreta, idônea, mulher de Deus, mulher que guardou tudo no coração, firme e que perseverou até o fim. Essa é a mãe de Jesus e com os irmãos dele. Por que com os irmãos dele? Porque o que chocou os irmãos, a conversão dos irmãos, foi a morte de Jesus. Porque até a morte de Jesus eles não criam. É a partir daqui, quando eles contemplam a cruz, é que eles caem em si e creem. É de onde vem Tiago, vem Judas, se tornam colunas da igreja. Eram irmãos de Jesus. Viu, amados? Então, às vezes, a gente só dá valor às coisas depois que perdemos. Os irmãos de Jesus só vieram a crer nele depois que perderam Jesus, que ele morreu fisicamente. E aí ganharam eternamente. Então eu te convido a não desperdiçar essas oportunidades, viu? Então aqui você vai perceber que é claro, né, que Maria, mãe de Jesus, além de ser mãe de Jesus, ela teve outros filhos, viu, gente? Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos, né, dos apóstolos, já não tinha mais Judas o traidor, né? Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, então vamos colocar que só tinha 120 convertidos, o que eu acho que tinha mais, mas o que estava ali com eles naquele momento eram 120, mas observe que de um número pequeno,
né? A população da Palestina é população pequena, ou seja, segundo William Barclay, para cada 30 mil pessoas, um era cristão, um creu em Jesus aqui, ó. Se eu colocar só 120, mas era um pouquinho mais, alguns outros criam. Aí diz o texto, e disse, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura, né, o que é escrito lá em Joel, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, o traidor Judas, né? Porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério, ele foi chamado como apóstolo, teve parte, ele viu tudo. Ora, este homem, né, que é chamado Judas, adquiriu um campo com o preço da iniquidade, com o que ele comprou, né, da traição, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, ou seja, suas entranhas foram partidas numa corda, e todas as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue, ou seja, os jovens judeus aqui nesse momento, todos eles já falavam o aramaico, o hebraico era só para os mais velhos, que ainda guardava a língua original deles, né? Porque está escrito no livro dos Salmos, lá está lá, ó, fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite. Então pronto, a morada de Judas ficou e pronto, acabou. E diz o texto mais ainda, e tome outro seu encargo. Ele perdeu, mas Deus vai colocar outro no lugar. É necessário, pois, que dos que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um deles se torne testemunha conosco da ressurreição. Então, a pessoa que fosse entrar no lugar de Judas aqui, como um apóstolo, no lugar dele, né? Ele tinha que ter caminhado com Jesus, com Jesus, era a função, ter andado com Jesus, visto Jesus, né? E outra coisa importante, o testemunho, ele tinha que ter testemunhar a ressurreição, tinha que ter visto a ressurreição, a ascensão de Jesus, né? Aí diz o texto, verso 23, então propuseram-se dois, José, chamado Barsabás, José que é o justo, né? Cognominado justo, e Matias. Matias é uma contração do nome Matatias, né? O Macabeu. E orando disseram, todos eles em oração, amados, tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos, tu que tem os olhos como chama de fogo que percrusta o interior de cada um, revela-nos qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga neste ministério apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Pronto, seu próprio lugar aqui não está definido se é céu ou se é inferno, mas a maioria de nós, os cristãos, ao longo da história toda, nós sempre mandamos Judas para o inferno. Então, mas não faça isso, tá bom? E os lançaram em sortes. É a última vez também que se lança sortes na Bíblia. Isso era uma prática do Velho Testamento, usava o Urim e o Tumim, né? Era como se fosse um cara ou coroa. Então, cara vai ser um, coroa vai ser outro. Então, e lançaram sortes, vindo a sorte a recair sobre Matias. Ou seja, eles entenderam então que Matias foi indicado por Deus. Mas você percebe que eles é que fizeram o processo todo, sendo-lhe então votado o lugar com os 11 apóstolos. Aí eu pergunto, os 11, se eu pensar em 12 apóstolos, quem entra então? É Matias ou é Paulo? Porque Paulo é apóstolo, né? Então é por isso que eu digo que tudo que a gente faz na terra para a glória de Deus, Deus está no controle de tudo, Deus sabe de tudo. Então, amados, nós terminamos aqui a leitura do capítulo 1 e eu quero orar com você, pegando o gancho nesse texto aqui, ó. Perseveravam unânimes neste cenáculo, nessa casa da mãe de Marcos. Eles perseveravam unânimes em oração. E eu te convido nesses dias a nós orarmos frequentemente, a buscarmos a Deus, colocarmos nossas casas diante de Deus e entendermos que o Espírito de Deus foi derramado em nós. Não é para a gente ficar aqui parado no tempo e no espaço, só adquirindo conhecimento, não. O Espírito foi derramado sobre nós com poder, como uma dinamite em nós, uma explosão em nós, é para a gente testemunhar, com palavras e com obras. Testemunhar é martíria. No caso deles, eles foram martirizados mesmo, não é o caso nosso. Mas pode ser que daqui para frente muitos venham a perder a vida por conta de Jesus, como ocorre no mundo. Mas aqui testemunhar é testemunhar com palavras e com obras que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele ressurgiu dos mortos, né? Subiu aos céus e há de voltar. Ore nesse instante. Pai, obrigado por esse encontro de oração nesse momento. Obrigado por essa leitura do livro de Atos que começamos aqui.
Obrigado porque aprenderemos muito, Pai. Ó Deus, obrigado porque o Senhor, por intermédio desses homens, ó Deus, fez com que a tua igreja, o teu nome espalhasse e chegasse nos 4 cantos, inclusive a nós aqui no Vale de Quitionha. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom. Obrigado porque o teu Espírito, o Consolador, que encoraja e que dá força, é o Espírito que está desde sempre com tua igreja, ó Deus, preservando, guardando tudo que tu crias, Pai. E obrigado porque o Senhor nos criaste em Cristo e o Senhor nos guarda pelo teu Espírito. Que o teu Espírito, Pai, exploda em nós, para que nós, com autoridade, com ousadia, com intrepidez, possamos levar a palavra nos 4 cantos da terra, ministrando libertação aos cativos, cura aos enfermos, visão aos cegos, oh Deus, audição aos que estão surdos, Pai, vida aos que estão mortos, alento aos que estão desesperançados. Sim, Pai, usa-nos nesses dias, levanta-nos com dons, com poder e com autoridade, que o teu Espírito seja sobre nós, que o Senhor nos dê discernimentos, visões, sonhos do Senhor nesses dias, que o Senhor nos use para profetizar em mistérios nessa terra e anunciar nos 4 cantos que só o Senhor é Deus e não há outro. Obrigado, Pai, guarda as nossas casas, cerca com anjos, mostra-nos a tua glória e nos fortalece aqui em Cristo Jesus. É assim que nós oramos gratos nesse instante, abençoando a vida de cada um dos teus filhos que estão conosco aqui nesse canal em oração. Unja-nos e dê-nos dias de paz. É assim que nós oramos gratos no nome de Jesus. Amém, amém e amém.